Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, vocês lembram quando eu falei em um dos nossos vídeos recentes aqui, eu disse que o sistema estava mudando a sua face? Chegou a hora de mudar o lado capitalista selvagem para o lado comunista. E é isso que essa matéria que eu vou mostrar para vocês, enviada pelo nosso querido irmão Luiz Paulo. Acredito que seja um estreante aqui nas dicas, então desde já muito obrigado a ele e a outros que mandaram essa e demais dicas. Olha só família, eu quero primeiro ler a matéria e depois eu vou explicar a você, caso você não tenha visto esse vídeo onde falamos que o sistema está mudando a sua face, mas o objetivo continua sempre o mesmo, e agora será a pior face do sistema, o braço mais terrível. Em alguns momentos do mundo eles sempre usam esse outro braço, basta lembrar do Hitler. Então, você que chegou agora, aguenta aí que você vai entender. Primeiro eu quero ler a matéria e vou explicando ela. 4 montadoras chinesas são candidatas a comprar a fábrica da Ford em Camaçari. A matéria é de 12 de janeiro de 2021, é a matéria da CNN. A fábrica de Camaçari, da Ford da Bahia, não deve ter o mesmo destino da antiga localizada em São Bernardo do Campo, em São Paulo. Segundo apurou a CNN Brasil Business, com fontes de mercado, 4 marcas chinesas estariam interessadas a se instalar por lá. Seriam elas, Great Wall Motors, Xangai Auto, Geely e GAC, o grupo Caoa, do empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, estariam por trás para trazer alguma destas marcas ao país. Camaçari tem uma grande vantagem em comparação com a fábrica de São Bernardo do Campo. Ela é a mais nova e já está totalmente modelada para produzir carros de passeio. No caso da planta paulista, era focada na fabricação de caminhões e também montava o Fiesta. O grosso da produção da Ford ficava de fato em Camaçari, com a fabricação de veículos como o EcoSport e o Ford Ka, líder de vendas da montadora. Procurada, a Ford afirmou que facilitará alternativas possíveis e razoáveis para partes interessantes adquirirem as instalações produtivas disponíveis. O CNN Business entrou em contato com as empresas chinesas citadas, mas elas não retornaram até a publicação desta matéria. O grupo Caoa afirmou que não vai comentar o assunto. A Caoa foi a responsável por trazer a Hyundai para o Brasil no início dos anos 2000. Em 2018 a parceria acabou e a Hyundai, que conquistou o 4º lugar entre as montadoras, passou a operar sozinha. A saída encontrada pela Caoa foi comprar o controle da operação da chinesa Chery no Brasil. A companhia construiu uma fábrica em Jacareí, São Paulo, que foi entregue em 2016, mas nunca decolou no Brasil. Em 2019, a Caoa Chery vendeu 20.182 mil veículos no Brasil, ocupando a 12ª posição no mercado nacional. No ano passado, apesar da crise, ficou com um patamar parecido, 20.089 veículos, porém pulou para a 11ª colocação. Outra chinesa que havia decidido apostar no Brasil no ano passado foi a Jack Motors, que queria inclusive construir uma fábrica no país. Não deu certo. Em 2019, o grupo CHC, de Sérgio Habib, responsável por trazer a montadora para o Brasil, pediu recuperação judicial. Bom, a matéria acaba aqui. Como sempre, quando a coisa é interessante, quando a coisa tem algo a mais, não é importante falar muito sobre esse assunto, então eles encerram rapidinho, como você pode ver aí. Só que agora, meus irmãos, quem assistiu o nosso vídeo sobre o calote da Ford no Brasil, já sabe o que eu vou dizer. A Ford recebeu mais de 20 bilhões do BNDES, com a promessa de manutenção de emprego, desenvolvimento de novos carros, aquela coisa que só empresas grandes e internacionais conseguem. Você sabe que a Gungel, a gente também contou a história deles aqui, que era uma empresa realmente nacional, ela quebrou porque não teve nenhuma ajuda do governo. O dono implorou, o dono foi atrás. E era incrível isso, porque a Gungel, de repente, ela tinha um monopólio. E aí, foi só o dono querer ser realmente um revolucionário, querer trazer um produto útil para a população, onde a gente não ficasse dependendo do petróleo, e ele lançou o primeiro carro elétrico, que funcionava muito bem, por sinal. Enquanto ele estava usando os motores produzidos pela Chevrolet, pela Ford, pela Volkswagen, estava tudo bem, estava tudo legal. Agora, quando ele quis fazer um motor próprio e autossuficiente, aí, meu amigo, o bicho pegou mesmo. Para você ter ideia, a primeira medida que eles tomaram, o nosso próprio governo, foi confiscar os carros e só quem poderia usá-los eram as empresas do próprio governo. Somente os funcionários do governo é que poderiam usar esse carro elétrico. Ninguém podia comprar nem que quisesse. O carro foi literalmente proibido de ser comercializado para o povo. Não bastasse isso, que já era quase o suficiente para quebrar a empresa, né? Porque você imagina, naquela época você desenvolver um carro elétrico e ele ser proibido, você não poder comercializá-lo, ainda acabaram com todo o subsídio que a empresa tinha. Todos os empréstimos que eles conseguiam, foi tudo negado. E a empresa foi à falência no auge. Você entende, meu irmão? Os caras estavam no auge, estavam lançando seus melhores produtos. E aí lançou o carro elétrico, mexeu com os grandes, e aí derrubaram a fábrica, destruíram ela
literalmente. E o mais engraçado, né, meus irmãos, que ainda tem gente que acha que isso é teoria da conspiração. Eu vi um bocado de gente babaca, né, falando sobre a saída da Ford e falando sempre o que os empresários mesmo querem que você acredite. Não, é porque o Brasil não dá competitividade, não é bem assim. É por causa disso, é porque no Brasil é aquilo. Estão exigindo muita segurança. Os caras ficam contra as normas que obrigam, por exemplo, os carros novos a usar ABS. Esse sistema de ABS é caro para quem compra, mas para quem fabrica não é isso tudo. Vá ver o preço, meu irmão. Por exemplo, é porque esse pessoal é muito ignorante, infelizmente. Se dizem entendidos de veículos, entendidos de carros, mas não passam de uns ignorantes. Essas pecinhas de plástico mesmo que tem no seu carro são feitas de material reciclável. Tem vídeos aqui no YouTube mostrando as fábricas com aquela quantidade de lixo, que é plástico, lá, que a fábrica compra aquilo muito barato, derrete e faz as suas peças de plástico. Você vê que os carros hoje tudo vem com isso. Você pega os para-choques desses carros mais novos, picape, até o Camaro, um para-choque inteiramente feito de plástico. Aí você vai comprar na concessionária 10 mil reais. Aí você pergunta, mas o que justifica que esse plástico custe 10 mil reais? Não, é porque o modelo do carro é caro e tal. Então é cobrado literalmente pelo que a gente aguenta pagar, não pelo que é gasto, como eu já dei de exemplo no outro vídeo. Gastamos 10 reais com esse produto aqui para fabricá-lo, vamos colocar aí um lucro justo, 3 reais. Não, não é feito assim. Eles podem gastar R$1 para fazer, mas se as pessoas aguentarem pagar 100 mil, esse será o preço. É assim que é feito no Brasil, porque o monopólio está na mão desses caras. A indústria nacional ela foi quebrada, ela foi desmantelada para que isso acontecesse. E aí tá tirando os capitalistas selvagens e metendo os comunistas. É isso que está acontecendo. Para você ter ideia, esses 20 bilhões que a Ford pegou com o BNDES, se tivesse lei mesmo, se fosse igual faz com um pequeno empresário, tudo isso deveria ser confiscado agora. Essa fábrica deveria ser confiscada. Que tal agora passar para o empresário brasileiro uma nova Gungel aí, aparecendo nesse momento? Será que não valeria a pena? Para mim e para você que somos nacionalistas, com certeza valeria a pena. Mas para os políticos que comem muito dinheiro da mão dessas empresas, é uma proposta absurda. Na verdade é uma teoria da conspiração. Um assunto que não vale nem a pena ser discutido. E justamente por essa realidade ser tratada assim, como uma fantasia, é que os caras vão aprontando e os planos vão sendo realizados e o gado fica realmente como gado, só sem entender nada. Mas como é que acontece isso? Como é possível? Pois é, essa saída da Mercedes, da Audi, da Ford, não é por acaso, irmãos. Muitas empresas serão fechadas porque primeiro é preciso instalar o caos aqui. Enquanto não estivermos totalmente de joelho, aptos a aceitar qualquer coisa que seja proposta, porque você veja bem, um país comunista se apoderando dos principais serviços que um outro país como o Brasil tem. Serviços essenciais como a nossa energia, o nosso petróleo, os postos estão praticamente todos privatizados a preço de banana. E agora o emprego e renda também vai depender de empresas chinesas. O que é que fica faltando para ser implementado o comunismo de vez aqui no Brasil? Fica faltando apenas a esquerda vencer. E já estão preparando tudo para as próximas eleições presidenciais. E o povo nem está percebendo isso. Estão naquela guerra ideológica e não enxerga um palmo diante do nariz. Então, meus irmãos, não é a gente sendo pessimista, mas é porque os fatos estão mostrando que, infelizmente, a tendência é piorar. Olha só como é que 2021 está iniciando. Já estamos tendo um janeiro pior do que 2020. Aí quando a pessoa fala essa realidade aqui, nossa, esses canais só querem falar de coisa ruim. E vou deixar de ver essas porcarias porque eu fico mais nervoso. Felizmente essa é a realidade, meu irmão. Faça a comparação, compara janeiro de 2021 com janeiro de 2020. Já começamos o ano aí com pelo menos 5 mil desempregados diretos e as pessoas que dependiam, os familiares desses trabalhadores, pode colocar aí na casa dos 20 mil. Os hospitais, meus irmãos, lotados. Quem não acredita, liga aí, ó. Eu moro em Caruaru, Pernambuco. Tem um hospital aqui que se chama Santa Efigênia. Procura aí. Caruaru, Pernambuco, Hospital Santa Efigênia, um hospital particular. Você pode precisar de qualquer atendimento lá. É um hospital particular, presta atenção. Está lotado. Lotado, não tem vaga pra nada, nem pra emergência. Liga e vê se eu tô mentindo. Infelizmente descobrimos isso hoje. Terrível a situação, família. Terrível. E não tá nem perto de aparecer solução pra esse mal terrível que a gente tá enfrentando. É problema em cima de problema, família. E o povo totalmente perdido. Eu acho que esse fechamento da Ford serviu muito bem pra escancarar isso. Os despertos, meus irmãos, como você, como eu, infelizmente são mínimos. Mínimos mesmo. Nós somos a minoria, a grande minoria. Essa é que é a dura verdade. E se as pessoas não conhecem nenhum inimigo, aí eu pergunto a você, qual é a chance de fazer alguma coisa contra? A chance é mínima, só um milagre de Deus mesmo para mudar esse quadro. As pessoas estão cada vez mais gadosas. Pelo andar da carruagem, meus irmãos, tudo indica que o comunismo vai tomar conta do país logo logo, para mais do que já tá.
Porque aqui até hoje se praticou um comunismo subliminar. Nós nunca fomos realmente livres. E eu dou exemplo para quem está dizendo, nossa Davi, que absurdo. Você consegue andar com seu carro sem pagar o IPVA? Você comprou, pagou, mas caso você não pague ao governo, eles tomam teu carro. E esse foi um imposto que foi criado, para quem não sabe, quem acha que isso aqui é absurdo, eu recomendo que deixe de ignorância e dê uma pesquisada, você vai saber que esse imposto foi criado temporariamente. Não era para ser para sempre, mas ficou para sempre, porque o povo aceitou. IPTU da tua propriedade, você comprou, escriturou, fez tudo. Se já não chegou, vai chegar já na sua casa a cobrança desse teu imóvel. Ah, Davi, mas eu nunca paguei, eles mandam, mas eu não pago, mas a dívida tá lá. Mais cedo ou mais tarde, essa propriedade será tomada por eles. Pode durar essa sua geração, mas seu filho, seu neto que vai herdar essa sua propriedade, terá que pagar ou vai perder. É isso e ponto final. Até você mesmo, se quiser vender, tenta transferir sem estar com isso pago, para você ver o que acontece. Então não tem como correr do sistema, meus irmãos. Isso já é o comunismo tomando conta aqui. E diante disso, meus irmãos, a única coisa que eu peço a você mais uma vez é que você compartilhe esse vídeo, mostre para mais amigos, comente sobre esse assunto, porque o povo precisa conhecer a verdade, família. Não se trata aqui de esquerda e direita, porque elas duas no Brasil principalmente não existem. Mas se trata de você apoiar ideias que são boas e recusar firmemente, corajosamente o que for ruim. E não importa quem esteja falando. Você tem que aprender isso, colocar na mente, ou do contrário, meus irmãos, estamos literalmente perdidos. Eu vejo canais que antes eram de direita, agora não é mais, aí só critica, só odeia. Antes, quando apoiava, só falava bem. E agora que odeia, só fala mal. É um pessoal que não respeita o próprio público e é um pessoal que não sabe ser profissional, não sabe ser nem racional. Porque eu repito, político não é para ser amado nem odiado, é para ser cobrado, simplesmente isso. Cobrado. É o nosso funcionário, tá ali para exercer bem a sua função. Se for muito ruim, a gente tira. Se fizer algo de bom, será elogiado no momento que fizer. E ponto final. É só isso que o povo deve a um político, cobrá-lo. Então, meus irmãos, eu conto com a sua ajuda para compartilhar esse vídeo. Não esqueça de comentar para aumentar também a relevância desse vídeo e nos ajudar a entender melhor esse assunto. Como muitos inscritos disseram, né? Essa sacada, por exemplo, de confiscar, né, as fábricas da Ford, que está devendo esses 20 milhões, eu cheguei a essa ideia, não é nenhuma ideia minha, foi dos próprios inscritos que comentaram no nosso último vídeo onde falamos das dívidas da Ford com o BNDES. Então é o que eu digo, meus irmãos, os comentários de vocês muitas vezes eles acabam complementando ou até surgindo novos vídeos graças aos comentários de vocês. Esse canal aqui não é uma pessoa que faz. Embora eu edite, embora seja minha voz, embora eu pesquise, mas tudo isso é um raciocínio nosso junto. Matérias que os inscritos mandam, comentários, pensamentos que os inscritos mandam, ideias, toda nossa junto faz esse canal ser o que é. Então eu espero que continue assim por muito tempo, com as bênçãos de Deus e com a nossa coragem. Vamos pra cima, meus irmãos. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto.